Boa tarde, pessoal. Como é que tá saindo o áudio aí para vocês? Tá tranquilo? Me dê aí um aceno aí se estão ouvindo bem. Vou aguardar um pouquinho o nosso convidado aparecer. Que bom. Ótimo, Eli. Um dia tão especial para nós, né? Já tivemos aí excelentes trabalhos realizados. Vamos tentar ver se consigamos fazer a altura do pessoal que já passou aí de ontem, hoje pela manhã. Adquirir um pouquinho mais de conhecimento aí com o Pedro, né? Pelo que eu andei vendo aqui, um camarada com bastante conhecimento, mesmo não sendo um profissional contábil, mas um cara de bastante inteligência, viu? Aguardar a presença dele aí na sala para a gente poder começar. Já estamos quase na hora, estamos praticamente no horário, são as 16, né? Lá para ele é 17 agora. Pessoal, para mim tudo isso aqui é um pouco de novidade, utilizar esse formato de trabalho aqui. A gente tem feito algumas videoconferências, é muito mais simples, mas esse modelo aqui ainda é novo, tá? Preciso aprender um pouquinho para poder facilitar certas coisas aqui. Mas vamos tentando conciliar o que é possível conseguir fazer aqui no momento. Conversar a gente vai conseguir, tranquilamente, tá? Texto. Escrever.
Só eu não consegui. Então, para mim não atrapalhar o trabalho aqui, é melhor não mexer. Deixa para uma próxima que eu treinar, aí eu consigo fixar esse tema aí. Tá? A gente vai conversando aqui para mim não atrapalhar aqui todo o processo que já foi realizado. Hoje eu tive uma pequena aula para saber usar esse trabalho, tá? A iluminação está aparecendo. Aí deu uma pequena falhada na internet, mas já voltou. Tá ecoando alguma coisa aí para vocês? Preciso entender. Tá ótimo? Tá bom. Espera aí um pouquinho, pessoal, que eu já vou fazer aqui o acesso. Deixa eu não me perder aqui. Acho que agora já consegui. Esperar ele acessar aí. Olá, Pedro. Opa! Tudo Bem? Eu bom? estou aprendendo aqui a manusear essa ferramenta, mas vai dar certo. Ah, já deu, Tudo já bem? deu. Tudo bom com você? Graças a Deus. E você, como é que tá por aí? Que maravilha, graças a Deus está tudo ótimo. Eu tô ajeitando aqui minha câmera, que eu acho que eu tô meio fora de foco. Acho que você também tá um pouquinho fora de foco. Tem que aumentar um Tá? pouquinho a altura da câmera para ficar enquadrado. Dura. Beleza. Deixa eu me ajeitar aqui também.
Melhorou aí? Melhorou, maravilha. E E aí, aí? Você presidente, também como está está? tranquila. Graças a Deus, tudo bem. Que bom, Como é que tá a que bom. Vitória aí? Tá ótimo. Eu tô de saco cheio de ficar em casa, sendo bem franco, mas tem que ficar, né? A gente tem que... Mas eu acho que a população brasileira como um todo está nesse sentido, né? Todo mundo Nossa, nessa quarentena, todo mundo era acostumado a sair de dentro de casa, estar na rua, principalmente dia de hoje, sábado e domingo, é né? isso aí. Não temos que ficar nos reservados aí, mas é para um bem maior, é para o bem da saúde de todo mundo, né? Pro Inclusive a bem nossa e maior. das nossas famílias, não é verdade? Isso aí. E não há mal que dure para sempre. Nisso que eu tô Com, me com esforçando diante. certeza. Né? E aí, preparado? Preparado. Vamos para o nosso bate-papo, muito feliz e motivado, especialmente por essa data tão importante, que é o Dia do Profissional Contábil, né? Isso. Que bom, é maravilha. Pedro, seja bem-vindo. Conselho Regional de Contabilidade agradece a aceitação do convite, né? É com enorme satisfação, um belo trabalho que a nossa comissão de jovens do CRC vem fazendo, desde o início do meio da semana, né? Tivemos outros trabalhos que tratou aí da saúde mental do contador, tratamos da relação à equipe de trabalho, e agora, para fechar com maestria, trazendo você para a gente entender um pouquinho de contabilidade consultiva, né? Então, vou fazer uma breve apresentação sua aqui para o pessoal, aí depois você conclui, para a gente já dar início aí, para a gente não ir demandando tempo, né? Então, Pedro Neri, né, é um dos 50 maiores influenciadores do mercado contábil do Brasil hoje, né? É consultor organizacional, especialista em gestão pela FGV, bacharel em Direito, sócio da Marco Contabilidade e Consultoria, né, e da Marco Educação Contábil, e professor da BSSP, Centro Educacional. Né? Se você quiser concluir um pouco mais da sua experiência e falar um pouco mais de você, fique à vontade. Bacana. Primeiro, obrigado, presidente José, que está à frente do CRC, fazendo um belíssimo trabalho, liderando os contadores da região e que estão aí, como todos os outros contadores, nesse momento, sendo os verdadeiros médicos das empresas. E a gente está vivendo um momento muito turbulento da nossa vida, da nossa política, da nossa economia, e os contadores são aqueles que estão apoiando as empresas para que elas se mantenham vivas, para que elas se mantenham empregando. Então, quero já de antemão agradecer aí pela oportunidade de estar falando com os contadores e estar aqui me colocando à disposição para sempre servir. Contando um pouquinho da minha história, antes da gente ir para o nosso foco, eu sou um empresário contábil aqui do Espírito Santo. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas mudei para cá há 19 anos. E eu fui salvo, até fiz uma publicação agora cedo no meu feed, eu fui salvo por um contador consultor. A minha empresa estava quase quebrando, talvez já estivesse quebrada, inclusive eu não estava vendo. A minha família estava quase quebrando, porque a gente brigava muito, nós não conseguíamos lidar bem com a empresa familiar. E até o momento que um contador começou a fazer um trabalho com a gente de consultoria, para ajudar a gente a dominar os números, para ajudar a gente a ter uma gestão mais profissional. E depois de meses com esse trabalho, a gente conseguiu colocar as empresas no caminho certo. E a gente viu, sentiu na pele o benefício que é ter um contador consultor do lado, ajudando não só na conformidade, que é muito importante, precisamos frisar isso, as obrigações trabalhistas, tributárias, contábeis, elas são essenciais para a sobrevivência da empresa e do país, mas eu acho que o contador pode ir além. Ele pode ser um propulsor do sucesso das empresas, ajudando não só na conformidade, mas também na gestão. Então, meu propósito passou a ser contribuir para ressignificar o papel do contador. Ele não ser visto como um mal necessário, pelo contrário, ser visto como um agente de transformação, o verdadeiro braço direito dos empresários de sucesso. Então, estou aqui mais uma vez agradecendo para servir vocês. Olha aí que maravilha. Eu vi ontem o trabalho que você fez com o pessoal lá em Santa Catarina, inclusive o nosso conselheiro federal Faraco estava presente lá na turma, né? O Grande pessoal Faraco. dando conta. Grandes explanações você fez para a categoria lá, um belíssimo trabalho, né? Poxa, obrigado. Então, assim, a gente acho que percebo que você acredita que todas as empresas, né, podemos alcançar sucesso desde que adotem práticas, né, prática de gestão, né? Então, Pedro, você acredita que o contador pode ser agente de transformação das empresas assegurando a conformidade legal, não é isso? É o que a gente percebe que no teu trabalho é através da contabilidade consultiva, né? Perfeito. Esse é o meu ponto de vista e já trazendo uma oportunidade, né, os contadores, eles têm o privilégio de estar perto de dezenas, algumas centenas de empresas. Então ele acaba sabendo qual empresário que está dando certo, aquele que está falhando, o sistema que funciona, o que não funciona. É um conhecimento rico e que o contador ele pode
compartilhar essas informações e criar uma rede, né, de clientes de empresas prósperas. O que eu defendo é essa postura do contador, de sair um pouco do escritório e ter como seu local de trabalho o cliente, né? Pensar no cliente, como o cliente pode ganhar mais dinheiro, como o cliente pode ter mais segurança, mais tranquilidade. Eu acho que esse deve ser um dos focos do profissional do futuro da contabilidade. Olha aí. Então, para te dar início logo ao nosso bate-papo, me diz o seguinte, nos fala um pouquinho sobre esse seu projeto de formar contador consultor. Bacana. Já falei um pouco da minha história, né, como nós fomos salvos por um contador consultor, e naquele momento apareceu para a gente uma oportunidade muito grande. Ele falou, olha, eu precisei de ajuda e foi um contador que me salvou. E eu percebo que muitas empresas na minha cidade também passam por esse mesmo problema. Então vamos montar uma empresa de contabilidade que ajude os empresários nessa gestão. Foi aí que nasceu esse conceito de contabilidade consultiva, o contador atuando como consultor de negócios. E nós crescemos muito aqui no Espírito Santo graças a essa visão de que o contador pode ir muito além do que as obrigações, do que folha, do que impostos. E logo eu percebi que muitos outros contadores gostariam também de ter essa atuação. Então foi quando eu criei esse canal aqui no Instagram, o Contabilidade Consultiva. Ele foi criado em maio de 2018, então vamos fazer mês que vem 2 anos de canal. Hoje nós temos aí em torno de 26 mil pessoas acompanhando o nosso canal de contadores e que a gente passou a levar essa mensagem para os contadores, que eles podem ir além e quando eles vão além, eles são mais felizes, eles se sentem mais realizados, eles são melhor remunerados. Então, o meu propósito passou a ser justamente multiplicar essa mensagem de que o contador pode ser muito mais e com isso ele transforma mais as pessoas, transforma as empresas, ele fica mais feliz, mais próspero. Então, esse é o trabalho nosso, de multiplicar essa visão e eu verdadeiramente acredito que o Brasil pode ser transformado pelos contadores consultores. Creio que seja o grande anseio da maioria dos profissionais contábeis é sempre a ascensão, né? Nunca ir regredir. No segundo ponto, nós temos aqui, assim, ressignificar o papel do contador na sociedade, ser ele um agente de transformação nas empresas. Nos fala um pouquinho sobre esse tema na prática. Bacana. Eu não sei se você viu, José, um programa que foi feito pela Globo, no Zorra Total, uma piada de péssimo gosto que a Rede Globo fez, que era um quadro de humor chamado Prêmio Não Fede Nem Cheira. Naquele quadro de humor tinha uma série de atores, né? E para quem não assistiu, para saber do contexto, uma série de atores e tinha uma espécie de concurso. E nesse concurso falava, nesse ano o profissional não fede nem cheira, é o contador. E aí subiu ao palco um senhor, um ator, né, obviamente, simulando, né, que estava todo enrolado, e chegou no palco e falou uma porção de bobeira, tipo, eu quero agradecer os meus professores que sempre me ajudaram a ser mediano, que sempre me ajudaram a tirar a sua nota necessária para passar. Enfim, trazendo uma série de imagens do contador completamente desconectadas da realidade. Uma imagem que denegrindo a imagem do contador, não reconhecendo o que os contadores realmente fazem e o que eles podem vir a fazer. Então, assim, muito me incomoda a visão, que eu diria que até do senso comum, sobre os contadores. A maioria das pessoas enxerga os contadores como um mal necessário, como se fosse um fiscal do governo. E eu acredito que o contador pode ser muito mais, porque eu fui salvo por um contador que fez muito mais. E quando eu digo ressignificar o papel do contador, é ressignificar ele do ponto de vista do empresário, o empreendedor reconhecer que o contador é um profissional que pode ajudá-lo a realizar seus sonhos, a realizar seus projetos, a melhorar a gestão da sua empresa. Então, eu acredito que os empresários precisam enxergar isso e também muitos contadores. É curioso ver que muitos contadores ficaram presos nesse arquétipo, nesse sistema de que o contador cumpre os impostos, as obrigações acessórias, as obrigações trabalhistas. Muitos contadores não conseguem se enxergar como alguém que consegue ajudar a vida das pessoas. Então, a minha mensagem é para esses dois públicos, para o contador, para ele se encorajar, para ele se empoderar de que ele pode sim ir além, é só ele aprender coisas novas e ter a coragem de colocar em prática, e também para o empreendedor, de ele se aproximar do seu contador, de ele dar chance para o seu contador também, de confiar nesse contador, para que juntos essa dupla se torne uma dupla invencível. Esse é o meu ponto quando eu digo em ressignificar o papel do contador na sociedade. Deixar de ser só um contador que cumpre conformidade para passar a ser um agente de prosperidade nas empresas. No caso, ele vai ter que procurar conhecimento e qualificação melhor no mercado para se adaptar às novas realidades. Que as tendências hoje que nós temos, aquele profissional que realmente ficar só na estagnação,
ele vai perder totalmente o espaço que ele tem, né? Então, se ele não se fizer um mindset, não se reconfigurar o modo de trabalho dele, ele não vai evoluir. Realmente faz sentido. Eu tenho brincado muito, se me permite o complemento, que o contador ele precisa do tesão do conhecimento. E o tesão é o T maiúsculo, né? A parte vertical do T maiúsculo é o conhecimento técnico. A gente tem que ter o conhecimento profundo da parte técnica da contabilidade. Você precisa entender muito de obrigações trabalhistas, muito de obrigações tributárias, muito de demonstrações contábeis, muito de obrigações societárias. Você precisa entender dessas áreas técnicas, porque o empresário espera que o contador ajude ele. O empresário espera que o contador saiba orientar sobre a MP 936, que saiu, que saiba orientar sobre como eu posso aproveitar e pagar menos impostos dentro da legalidade. Então, o contador ele tem que ter esse conhecimento técnico, não pode dispensar isso. Mas também não pode esquecer a parte horizontal do tesão. E a parte horizontal do tesão é o conhecimento amplo. O contador ele precisa entender de economia, o contador ele precisa entender de marketing, ele precisa entender de vendas, ele precisa entender de processos, de estratégia, porque os problemas das empresas geralmente estão aí. Então, eu enxergo que o empresário, o contador, ele pode ser um clínico geral, capaz de conversar com as empresas, saber o que está dando de problema. Parte desses problemas o contador ser capaz de resolver, especialmente a parte financeira, é uma bandeira que eu levanto, que os contadores podem avançar sobre o financeiro. E o que o contador não souber resolver, porque está fora da sua área de atribuição, ele encaminhar para especialistas. Então, um exemplo, vamos supor que a gente tem uma empresa que precisa aprender a vender pela internet. Marketing digital não é um assunto que geralmente os contadores dominam, mas o contador é capaz de diagnosticar aquele problema e falar, olha, empresa, você está precisando aprender a vender pela internet, eu vou te indicar aqui uma agência de marketing digital que vai poder te atender dentro da sua capacidade financeira atual, dentro das suas condições. Então, eu realmente acredito nessa postura do contador de um médico capaz de identificar os problemas que a empresa tem e encaminhar para solucioná-los. Muitas vezes, na maioria, nós temos essa aptidão, temos esse conhecimento, mas deixamos ele interno e não botamos externamente para que ajude o nosso cliente, né? É isso mesmo. Um outro tópico que nós temos aqui, eu vejo que você tem 4 modelos de negócios contábeis, né? Tradicional, o online, o híbrido, o consultivo. Fale um pouquinho sobre essa diferença que tem entre eles aí, já na forma de consultiva que você trabalha, o impacto da tecnologia, de que forma fazemos isso. Perfeito. Esse é um tema muito desafiador e óbvio que existem muitos diferentes pontos de vista, né? Eu trago aqui a minha percepção sobre o mercado contábil, mas eu dividiria as empresas contábeis nesses 4 segmentos. Nós temos um modelo de negócio da contabilidade tradicional. Essa contabilidade tradicional é aquela que está funcionando há décadas. E por esse modelo, as empresas contábeis terceirizam os serviços de conformidade, né? As empresas contratantes terceirizam para os contadores os serviços de conformidade. Apuração de impostos, folha de pagamento, demonstrações contábeis, questões de alvará e certidão. Então, os contadores cuidam dessa parte da conformidade, do compliance. E cuidam disso usando muito documentos físicos, né? Então, você tem um fluxo muito grande de papel vindo para as empresas, no modelo tradicional. E, ainda assim, com muito movimento físico, com pouco contato, com pouco relacionamento. São contadores que ficam muito afastados dos seus clientes. Então, esse é um modelo de contabilidade tradicional que existe aí há décadas. O que aconteceu? Como você disse, com o advento da tecnologia, começaram a surgir novos modelos de negócio, em especial o modelo da contabilidade online. Pegando aí com o marco anos de 2012, 2013, especialmente quando a Contabilizei se fundou, né? A Contabilizei é uma empresa contábil, é a maior que nós temos hoje de contabilidade online, com mais de 10 mil clientes, mas existem centenas de outras, a Contabilizei não está sozinha, são centenas de outras empresas contábeis. Elas começaram a trazer essa mesma proposta de valor, de entregar conformidade, para nichos específicos, então não mais para tudo e qualquer empresa, mas para alguns nichos específicos, só que por um preço muito barato. Por preços, na época, quando eles começaram, por R$ 49,00 por mês. Hoje esses preços estão subindo, já estão aí na faixa de R$ 89,00 por mês, o preço mais barato. Mas é um modelo que propõe entregar a conformidade, pelo menos o básico dos fiscal e do folha, né, de Prolabore, por um preço muito baixo, 20% do preço que era cobrado. E isso está trazendo, junto com os novos entrantes, né, junto com os recém-formados, um fenômeno que é a queda do preço dos serviços contábeis. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma desmonetização dos serviços contábeis. Em todo o Brasil, o preço do serviço contábil cai em detrimento da inflação aumentar. Então, veja, o preço geral da economia, né, a inflação aumenta, mas o preço dos serviços contábeis cai.
nós pagamos mais funcionários, dissídio coletivo aumentando o custo de funcionário, custo de tecnologia, de softwares aumentando, mas mesmo assim nossos honorários caem. Porque as forças competitivas estão puxando esse preço para baixo. Eu não sei se essa realidade acontece aí para vocês, mas aqui na nossa região o preço está caindo muito. Até deixar aqui uma pergunta para você que está no chat. Coloca para mim, por gentileza, aqui no comentário. Na sua opinião, na sua cidade, o preço dos serviços contábeis, eles estão aumentando ou estão diminuindo? Responde aqui para mim, por gentileza, no comentário. Então surgiu esse segundo modelo de negócio, que é o modelo da contabilidade online. Em seguida, alguns anos depois, algumas empresas tradicionais, as mais modernas, começaram a usar a internet para conquistar clientes e se relacionar. E aí surgiu o que eu chamo de contabilidade híbrida. Aqui o Jorge já disse que está reduzindo. Elton reduzindo, baixando. Então não é só aqui no Espírito Santo, não. Infelizmente, isso está acontecendo realmente em todo o Brasil, né? Mas até mesmo, né, Pedro, essa forma de contabilidade online, se a gente perceber no nicho de custo-benefício, eles têm um grande salto nisso. Por quê? A mão de obra é pouca, quem executa o trabalho não é profissional do escritório, é o próprio empresário que contrata, e são aqueles pequenos relevantes que não têm tantas informações a serem prestadas. A gente teve uma reunião em Brasília, um certo momento, no ano passado, onde um especialista da área foi fazer uma palestra, divulgar, até mesmo para a gente entender, por causa da fiscalização do conceito, tinha muitas assim, nuances que ficava perdido, o que fazer com as publicidades sobre a contabilidade digital. Então mostrou que por exemplo, o camarada lá é um médico. O que o médico tem para digitar? Ele mesmo ia lá no celular, digitava uma notinha, as despesas ali do mês, pouca coisa. Em relação ao escritório, demanda uma certa quantidade de mão de obra e dispêndio de custo para chegar a um valor final, né? Sim. O que eles propuseram foi o que você bem falou, jogar o peso do trabalho para o cliente. Então, o cliente vai passar a digitar direto na plataforma e reduzir o preço. E para nichos específicos, especialmente esses nichos que a gente brinca, né? O PJ, o pequeno empreendedor, aquele que trabalha sozinho. Mas o fato é que, alguns anos atrás, esse mesmo cliente pagava meio salário mínimo para os contadores, né? Então, é um cliente... Eu tive contato com contadores que cobravam, por exemplo, R$250 do MEI. E hoje o MEI consegue fazer isso self-service, sempre conseguiu, mas também consegue por serviços por R$6 por mês. Então, nós temos essa pressão por preços dessas empresas. Surgiram os modelos de contabilidade que eu chamo de híbrida, que alguns chamam de contabilidade digital, que são empresas de serviços contábeis usando a internet para conquistar clientes, se relacionar, e aí também segmentados e com uma faixa de preço intermediária, então um preço entre R$350 e R$400, então um preço menor também que do contador tradicional. Então, como eu disse, o que está acontecendo é o seguinte, os contadores tradicionais eles estão sendo atacados por dois modelos de negócio. Pela contabilidade online, muito baratinha, por uma contabilidade digital, /híbrida, mais barata e mais conveniente, dentro do próprio mercado tradicional, por profissionais recém-formados que só têm o preço como principal diferencial. Então, o que eu proponho é um quarto modelo de negócio, que é o da contabilidade consultiva, que é um modelo em que o contador tradicional ele se transforma no consultor, e se transformando no consultor, ele passa a ajudar as empresas, especialmente no controle financeiro, que para mim é a grande oportunidade que está diante dos contadores, é profissionalizar a gestão financeira, que na minha opinião, essa crise ela vai aumentar ainda mais essa oportunidade, porque a ferida está aberta, as pequenas empresas estão vendo que sem controle financeiro não tem como sobreviver. Então minha proposta é que os contadores virem consultores para que eles possam se diferenciar, para que eles possam conquistar clientes mais robustos e fazer esses clientes pagarem mais para eles. Então os 4 modelos de negócio são esses, o tradicional, o online, o híbrido e o consultivo. E, sim, nesse momento hoje que nós estamos vivenciando tudo isso, você acha que com essa crise de saúde que está sendo proporcionada no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, a consultiva ela vai ser muito mais ampla ainda? Perfeito. A gente ainda está no momento, eu diria, muito inicial da crise econômica, sabe? A crise sanitária, a crise humanitária, ela já está bem avançada. Tanto é que nós temos aí muitas pessoas já em situação de desemprego muito alto, né? Nós perdemos cerca de 10% dos nossos postos de trabalho que teríamos nesse período, nós perdemos já de desemprego. Então mas a crise econômica eu acho que ela ainda está no início. Então a gente precisa acompanhar um pouco mais os próximos passos para saber o impacto. Mas eu acho que vai ser acelerado um processo de bifurcação do mercado contábil. É um processo que, na minha opinião, já acontecia e que ele está sendo acelerado por essa crise. O que é essa bifurcação?
nós tínhamos os contadores tradicionais fazendo a conformidade como sempre fizeram, utilizando papel. E o que está acontecendo agora é uma pressão para bifurcar o caminho, como se fosse virar um Y, em que, de um lado, você vai ter empresas de contabilidade entregando essa mesma conformidade por um preço menor, que é justamente o que fazem essas contabilidades online e híbridas, e elas vão crescer muito, tanto é que existem já pesquisas que o número de microempreendedores individuais está aumentando muito, o número de empresas que vão baixar, que vão ser extintas, já também está acontecendo. Então, assim, nós devemos ter muito empreendedorismo por necessidade. Muitas pessoas que foram desligadas passando a empreender como MEI ou como mesmo um profissional informal para poder ter o seu sustento. E essas pessoas, quando recorrerem a contadores, vão recorrer aos contadores mais baratos, porque elas não têm grana para suportar um contador mais robusto. Então, esse modelo de contabilidade mais barata, online e híbrido, eles tendem a crescer muito por essa crise também. Mas eu acredito que o modelo consultivo também tende a crescer, ao passo que as empresas maiores precisam de orientação. Imagina só, uma empresa que tem funcionários, a confusão que ficou na cabeça do empresário para saber se ele iria reduzir a jornada de trabalho, se ele iria suspender o contrato de trabalho, se ele iria antecipar férias, se ele iria fazer o que for. Ele precisa de um conselheiro do lado dele para orientar de quais são as possibilidades legais, do que é melhor para a empresa dele. Então é uma espécie de personal trainer, né? O contador consultor é um personal trainer que quer gerar o máximo de desempenho naquela empresa. E, na minha opinião, as empresas com mais estrutura, com mais faturamento, mais funcionários, essas empresas vão passar a querer um contador mais próximo. Elas vão passar a ver que, olha, aquele contador que só cuida da minha burocracia, ele não está sendo tão estratégico como eu preciso nesse momento. Eu preciso de um contador que me ajude na tomada de decisão. Então, para concluir, o que eu vejo é isso, esse processo de bifurcação do mercado contábil está sendo acelerado pela crise do coronavírus. E o pior que um contador pode fazer é ficar parado no meio. O contador que fica parado no meio, com modelo de negócio tradicional, recebendo papel de cliente, só mandando guia de imposto e folha, ele está muito ameaçado. E é isso que eu tenho falado para os contadores, para ele abrirem os olhos e partirem para ação. Novos leques aí no mercado aberto, né? Ficar estagnado não vai ser mais o propósito da profissão. Verdade. No nosso próximo tópico, Pedro, aqui nós temos o seguinte. Na nossa live de hoje, nós colocamos um tema contador, um consultor de negócio confiável. E acredito que esse tema nos possibilita pensar na importância do profissional contábil. Eu já visto hoje, 25, né, de abril, o dia do profissional contábil, e como agente de transformação, tanto no que tange a conformidades legais, mas também como agente transformador no auxílio à tomada de decisão. Com toda a sua experiência, que viveu já na prática, que vive, né, a empresa sem controle de gestão, a empresa, como você mesmo citou lá do seu pai, quando iniciou todo o trabalho, qual o papel do contador conselheiro estratégico nesse momento? Perfeito. Eu vou só tentar ligar a luz, que eu acho que estou ficando um pouco escuro. Deixa eu tentar aqui ligar, mas acho que isso vai melhorar. Não melhorou, porque ela não está frontal. Está lá no fundo, né? Deixa eu ver se ela ficou um pouco melhor. Vocês conseguem me enxergar bem, gente? Tá legal? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Show. Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais para trás. Perfeito. Vamos lá. Qual o papel desse contador nessas empresas? Como eu falei, o contador ele tem uma posição privilegiada, porque ele tem relacionamento com vários outros empresários. E o contador, lembra que ele é um empresário também, né? O contador tem um negócio que ele toca e um negócio que ele tem uma gestão, da mesma forma que o cliente, gestão de pessoas, gestão de processos, tecnologia, financeiro. O que eu defendo é que o contador seja um multiplicador dessas boas práticas de gestão, que ele leve para as empresas como melhorar a gestão. E eu tive a oportunidade, eu e meu time, nós pessoalmente vimos com nossos olhos vidas sendo transformadas justamente por orientações nossas. Orientações simples, de como, exemplos de tipo, o empresário às vezes fica com a visão tão viciada que ele não vê que a fachada dele tá bagunçada, tá suja, porque ele vê todo dia aquela mesma cena que ele não consegue enxergar esses detalhes. E quando vem alguém de fora e traz uma percepção para ele tem a oportunidade de repensar. Como eu disse, e aí indo mais num ponto focal, para mim a grande oportunidade que está diante dos contadores é a gestão financeira. E por que eu digo isso? Na minha opinião, o brasileiro, nosso povo, é um povo que não teve educação financeira. Não teve educação financeira suficiente para empreender. As nossas famílias não ensinam a gente a dominar as finanças. Nós passamos por um período muito grande de hiperinflação,
Isso destruiu a capacidade de poupança das pessoas, destruiu a capacidade de ver o futuro, porque o dinheiro perdia valor muito rapidamente, e as famílias não souberam ensinar as pessoas, os seus filhos a terem educação financeira. O colégio, até pouco tempo, não tinha nenhum tipo de matéria relacionada a finanças, nada relacionado a finanças. A gente aprendia como os protozoários se reproduziam, a gente aprendia o que era exoesqueleto, mas ninguém ensinou pra gente o que são juros compostos, ninguém ensinou a diferença de PGBL e VGBL, ninguém ensinou o que são finanças comportamentais. Então a gente não teve educação financeira também nas escolas. Na faculdade também é uma educação muito acadêmica, uma educação muito ligada à pesquisa, à produção científica, e nem sempre ligado à prática do dia a dia. E nas empresas contábeis também, da mesma forma, você não tem essa educação financeira. Então o que acontece é que tanto o empresário quanto o contador, que também é um empresário, ele muitas vezes carecem de informação e de ferramentas financeiras. E por carecerem dessas informações e ferramentas, eles tomam decisões erradas. Você vê empresário, nesse momento de crise, isso está muito claro. Empresários que ao longo dos anos foram tirando mais dinheiro do que a empresa poderia tirar, não deixaram nenhum tipo de reserva de emergência na empresa, nenhum tipo de capital de giro, e agora a empresa está passando por dificuldades e ela não tem um mínimo colchão de proteção. E aí quando você vai ver a declaração de imposto de renda pessoa física do empresário, tem lá imóvel comprado, está lá uma porção de bens e direitos, e a empresa lisa. É uma falta de gestão, né? De você ter clareza de que essa empresa precisa de um capital de giro, que essa empresa precisa de uma margem de segurança. E para mim, o contador é o profissional certo para orientar o empresário. Por quê? Porque o contador, como você bem falou, ele é o profissional de confiança. O contador é aquele cara, aquela pessoa que tem acesso ao patrimônio da empresa, da pessoa física, que sabe, conhece os familiares, que conhece o negócio, ele já tem intimidade com a empresa. Então, para ele lidar com o financeiro, é muito mais fácil. E mais, o financeiro, na minha opinião, faz parte da contabilidade. A contabilidade é uma ciência que acompanha as mutações do patrimônio. Tanto é que ela tem demonstrações econômicas, patrimoniais e financeiras sobre regime de caixa. Para mim, o regime de caixa é a grande oportunidade do contador levar ferramentas, instrumentos para o pequeno empresário que nunca fez controle financeiro. Então, em resumo, a grande oportunidade está diante dos contadores. O que um contador pode fazer com uma empresa? Essencialmente, especialmente, gestão financeira. Profissionalizar, fazer a empresa dominar seus números, porque isso vai transformar esse negócio. Muito verdade. Você falou mais do que é verdade. Muitas vezes o empresário prefere imobilizar patrimônio pessoal e esquece que existe a vida da PJ. E a PJ finda quebrando em detrimento do que o empresário não se comprometeu na efetiva finança da empresa, né? Joia. Esse quinto ponto aqui, nós já até conversamos. Foi a pergunta que eu fiz para você ainda agora, sobre a crise e como é que se comportaria nessa profissão. Então, vou só a título para o pessoal conhecer, aí se você quiser dar mais um contexto nela, a gente segue adiante, se não for o caso. Sobre o nosso cenário atual de crise, você entende que a contabilidade consultiva terá um grande crescimento? Toda crise traz oportunidades, né? Perfeito. Foi como eu disse antes, eu estou procurando aqui um ponto de luz para ficar melhor, mas eu vejo uma grande oportunidade sim para os contadores consultores. Inclusive, eu tenho um treinamento chamado Programa de Formação Contador Consultor. É um treinamento que ensina os contadores a vender serviços contábeis, a entregar a gestão financeira, seja pelo BPO financeiro, se tiver interesse a gente fala um pouco sobre isso, do BPO, que é terceirização do financeiro, seja pela consultoria financeira e além da consultoria estratégica. E o que nós vemos desses alunos, que são quase 1.000 alunos hoje no Brasil, que eles estão conquistando clientes no meio da crise. Por quê? Eles estão educando os empresários, eles estão orientando os empresários, eles estão ajudando esses empresários a terem oxigênio. E o que é oxigênio de uma empresa? É caixa. Eles estão ajudando os empresários a vender, a repensar seu portfólio de produtos e serviços, a reduzir gastos, porque eles têm controle financeiro, a, de repente, fazer substituição de dívida, uma dívida que a empresa contraiu há 5 anos atrás, quando a taxa Selic era alta. Se ele simplesmente faz uma troca dessa dívida, ele alonga a dívida, pegando crédito hoje, só da taxa básica de juros que mudou, de 14% para 3,75%, já é uma economia enorme de juros. Então tem uma série de ações que um contador consultor pode adotar, que ele pode orientar os seus clientes e que fazem esses clientes prosperarem. Então, para mim, está diante de nós uma grande oportunidade dos contadores se provarem indispensáveis, o verdadeiro anjo da guarda das empresas. Por outro lado, toda oportunidade tem ameaças também. A ameaça é, se o contador ficar parado, ele vai perecer. Eu acho que, uma vez eu vi isso no comentário, a vida é como se fosse uma escada rolante.
quem está parado está descendo, porque a escada rolante está sempre descendo. Você tem que estar sempre caminhando para frente para você poder andar, porque se você está parado, na verdade você não está parado, você está andando para trás e não está percebendo. Belas palavras. Indo para o nosso sexto e último tópico aqui, Pedro, nós temos aqui, nesse nosso trabalho de hoje, aqui ao vivo, vários profissionais, entre eles também temos profissionais jovens e mais já experientes, né? Bem como os alunos, né? Então, assim, o que você deixaria de mensagem para esse pessoal a respeito do contador consultor? Legal. Bem, nós estamos formando aí uma geração de novos contadores e que esses novos contadores tenham a oportunidade de fazer parte dessa tropa de elite, que, como eu falei, que está mudando o significado do que é ser contador no Brasil. E esses contadores, nós temos lá no canal muitos seguidores e muitos deles são profissionais jovens que estão entrando no mercado, e para eles já é claro, tudo isso que eu estou falando, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma nada novo, é o que eles sempre quiseram. Afinal de contas, ninguém estuda 4, 5 anos para ficar digitando papel, para ficar pegando papel, régua e ficar debitando e acreditando coisa na mão. Isso a tecnologia faz por a gente. O que o contador tem que fazer, ele tem que analisar as informações, organizar e educar o cliente. O papel do contador é de ser um educador, de ser um profissional que transforma a vida das pessoas. E não simplesmente um processador de dados. Porque, mais uma vez, inclusive o professor Antônio Lopes de Sá já falava isso há muitos anos atrás, a tecnologia vai processar dados muito mais rápido do que a gente. Então, o que essa nova geração pode fazer é se alimentar de informações, de acompanhar pessoas que fazem na prática, buscar conhecimento fora das universidades. É importante ter conhecimento prático também. Então, isso é um ponto importante da gente fazer. E ter essa visão de que você pode ser muito mais, que você é muito importante para as pessoas, muito importante para as empresas e, consequentemente, muito importante para esse país. Não sei se vocês viram hoje, inclusive, teve uma nota, um comunicado do ministro Paulo Guedes, agradecendo e parabenizando os contadores pelo seu dia. E o ministro fala de uma maneira bem clara da importância dos contadores para a saúde do país. A importância dos contadores nesse momento de crise, inclusive. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer pela oportunidade de estar batendo esse papo com todos vocês e reforçar a importância dos contadores para que esse país seja um país cada vez melhor de se viver e de se empreender. Beleza, Pedro. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade por trazer esse belíssimo trabalho que você vem desempenhando. Eu andei verificando que você em todo o Brasil está aí presente junto com os contadores, trazendo sempre mensagem de otimismo, de apoio, para que todo profissional da contabilidade seja um profissional de dignidade, um profissional competente, capaz de exercer o seu trabalho. Nada mais do que nesse dia 25 de abril, dia do contabilista, trazer uma mensagem tão maravilhosa quanto a que você trouxe para a gente, para poder incentivar os nossos jovens, melhorar em sentido aquele que já tem experiência e que precisa rever alguns conceitos, e nos que já estão encaminhados, que tenha mais conhecimento um pouco do tudo que está acontecendo em todo o Brasil, né? E os parabéns aos nossos profissionais da contabilidade no dia de hoje, tá bom? Muito obrigado, espero contar com você mais vezes, né? Agradeço em nome do CRC Rondônia, da nossa comissão CRC Jovem, que foi que abraçou essa causa e trouxe você para trazer essas mensagens para a gente. Muito obrigado e um bom final de semana para você e sua família, tá bom? Eu que agradeço, presidente. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Parabéns por estar trazendo não só essa live de hoje, como outras que foram feitas essa semana. Obrigado aí por estar à frente dessa transformação. E para mim vai ser um prazer, se Deus quiser, em breve, estar aí pessoalmente com vocês, para dar um abraço em cada um, para conhecê-los pessoalmente. Vamos juntos aí transformar o Brasil pelos contadores consultores. Será bem-vindo. Aguardando esse momento. Muito obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Olha, sigam lá, canal Contabilidade Consultiva. Todo dia tem dica importante para você empreender melhor na contabilidade. Te espero lá. Já estou seguindo. Já estou seguindo. Maravilha. Obrigado, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Parabéns pelo seu dia. Caraca. Como é que eu esqueci como é que faz?
E agora que eu não consigo ver onde eu vejo a quantidade de participantes. Esqueci.